Olá, minha gente. Então, estamos aqui para mais uma aula, né? Na verdade, resolução de questões. Dessa vez falando mais uma vez sobre as funções exponenciais, né? Lembrando que na questão aqui, apesar de falar sobre as funções exponenciais, a gente não vai precisar do gráfico, né? Para resolver a questão, né? Com base no que foi solicitado, porque não está envolvendo o gráfico, beleza? A questão que, né, ele estava falando, né? A questão número 10, fala assim, ó. Qualquer quantidade de massa do chumbo 210, lembrando que é um elemento químico, né, diminui em função do tempo devido à desintegração radioativa. Está aqui para você na cor mais escura, né, para ali a parte inicial na parte de contexto, e a gente vai de fato ver o que interessa para a questão, tá? Essa variação pode ser descrita pela função exponencial dada por mt igual a MO, né, vezes 2 elevado a menos kT. E aí vai nomear as coisas. Nessa sentença, mt é a massa em gramas, no tempo t em anos, e MO é a massa inicial, também levando em consideração que K é uma constante real, né, ali para fazer correções. E aí a gente tem informações aqui, vai fazer solicitação também, tá? Sabendo que após 60 anos tem-se apenas 1/8 da massa inicial, então nesse caso o valor da constante K é. Gente, destaquei aqui para vocês na questão, né? Então fica atento que esse 210 não entra na conta, porque é só exatamente o tipo de elemento químico aí, né? Que é o chumbo, a quantidade de massa desse chumbo. E aí o que vai entrar na conta, que a gente precisa, né, dos comandos, é a função, de fato, a lei, né, o tempo em anos, e fala de 1/8 dessa massa inicial. Só para trazer para cá, então, já trouxe todos os elementos que a gente precisava aqui. Beleza? A função está ali, o tempo 60 anos, né, que vai substituir o t. Esse mt, ele fala que é 1/8 da massa inicial, que é o MO. Beleza? Então, com base nisso, a gente consegue achar o valor de K. A gente teria uma outra forma de fazer, eu só estou fazendo aqui direitinho para você, para que a gente faça aqui pelos parâmetros mais adequados, né, e ninguém achar que a gente está fazendo gambiarra, beleza? Gente, então vamos fazer substituições, tá? Olha, no lugar aqui da expressão, onde tem o mt, nós vamos substituir tudo isso por 1/8 de MO, tá? Então, aqui, 1/8 de MO. Gente, isso aqui é vezes, tá? Então, poderia ficar assim. Se for o caso, der tempo, eu te mostro aqui uma outra forma que dava pra gente resolver isso aqui. Deixa eu só ajeitar esse MO aqui, que eu acho que tá feinho aqui, meu M, tá? MO é a massa inicial, tá? Do outro lado da expressão, gente, o que eu tenho ali, ó? Eu continuo com MO, né? 2 vezes menos, só que o tempo é 60, então vai ficar 60 Ks, beleza? Então pode ficar assim. Gente, o que vai acontecer aqui, ó? O que a gente poderia fazer, né? Para ficar mais fácil nossa vida. Esse MO que está aqui e o que está aqui também, a gente poderia passar tanto esse para cá dividindo, né? Como a gente poderia passar esse para cá dividindo também. Então dava a mesma coisa, tá? A gente poderia fazer isso. O que vai acontecer no próximo passo, então? Se a gente passar ele dividindo para qualquer um dos lados, a gente simplesmente vai conseguir cancelar, beleza? Então, vou fazer isso aqui, eu vou trazer aqui para o lado esquerdo, tá? Então, ó, 1/8 de MO sobre MO, tá? Então, eu só trouxe ele para cá, ele estava multiplicando, desse lado ele passou dividindo, tá? Então, ficou igual a 2 elevado a menos 60 K. Com isso, minha gente, nós vamos conseguir fazer aqui, né, a simplificação, independente de quem seja esse MO, isso aqui dá 1, tá? Porque a gente está falando da mesma massa inicial, tranquilo? Então, quem sobrou aí para continuidade da expressão, né? 1 sobre 8, ou 1/8, né? Igual a 2 elevado a menos 60K. Lembrando que o K aqui, né, é a nossa interrogação, beleza? É o que a gente quer resolver, tá? Responder. Gente, aqui o caminho era a gente fatorar esse 8, tá? Então, a gente vai fatorar o 8 fatorado, ele dá 2 à terceira potência, beleza? Então, 2 à terceira assim, ó. Tudo isso igual a 2 elevado a menos 60K, tranquilo?
Lembrando que a gente precisa ter bases iguais, né? As bases ainda não estão iguais, então a gente vai precisar fazer uma inversão de base aqui no primeiro membro. Poderia ser no segundo, mas eu acho que no primeiro membro a gente está com algo mais fácil de ser invertido ali, beleza? Então, fazendo a inversão de base aqui, ó, eu vou jogar esse 2 elevado a menos 2 elevado a 3 para a parte superior e vou jogar 1 aqui para baixo, tá? Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a menos 3, vai trocar o sinal porque a gente fez a inversão, tá? E aqui ficou 2 elevado a menos 60k. Gente, consegui o objetivo de igualar as bases, tá? As bases estando iguais, ó, cancela essas bases, né? E a gente pode igualar os expoentes, porque a gente sabe que se as bases são iguais é porque os expoentes também são iguais. Aí quem ficou, gente? Ó, ficou menos 60k, né? Igual a menos 3. Beleza? Olha, pelo fato do primeiro membro estar negativo, né? A gente pode multiplicar tudo por menos 1. Beleza? Ficando assim, então, a gente vai multiplicar o menos aqui pelo menos de lá, então vai ficar tudo positivo, tá? Então, 60k igual a 3. Como a gente quer achar somente o k, a gente vai mandar esse 60 dividindo por 3. E aí, quando a gente fizer a simplificação, né, de a gente poder simplificar isso por 3 e isso também por 3, a gente terá que o k vai ser 1 sobre 20, tá? Então, k 1 sobre 20 era essa constante, né, aí, que representa uma espécie de correção aí do cálculo dessa massa, né, do chumbo 210, beleza? Então, estou aqui destacando só para a gente já ter nossa respostazinha, né? Vou diminuir aqui um pouquinho a tela para que você veja a resolução toda. E aí aqui a gente tem a solução da questão, mais uma questãozinha resolvida, né? Espero que você aí não tenha dificuldade em resolver esse tipo de questão. Meu conselho é que você verifique os comandos, principalmente partindo da expressão que foi apresentada, retire esses dados, faz a substituição e o resto é resolver equações, né? Tanto equações simples como as equações exponenciais, beleza? Então, minha gente, era isso. Um abraço, mais uma questão resolvida, né? Até mais.